Irmã me adverte que está grávida do meu marido e que logo receberei os papéis de divórcio, mas eu adoro ser a portadora de más notícias para ela. Vou começar dizendo que minha irmã mais nova teve um caso com o meu marido. Minha irmã mais nova, a quem cuidei e amei desde pequena, se envolveu com meu marido, se é que me entendem, e o homem que supostamente jurou me amar por toda a vida no nosso casamento, agora escolheu outra coisa para amar, suponho. Estas são duas das pessoas em quem eu acreditava que sempre me apoiariam, pessoas das quais eu não precisava me preocupar com traição. Mas aí está, embora ainda falte o pior, acontece que não só dormiram juntos, mas minha irmã agora está grávida de um filho dele. Assim, não só fui atingida por um balde de água fria, como esse balde também continha lagostas com pinças muito afiadas. E foi água fria porque não havia sinais óbvios, nem comportamentos suspeitos, nada que me fizesse questionar que algo estava acontecendo pelas minhas costas. Eu confiava neles, o que em retrospectiva parece algo bastante tolo de fazer. E se você acha ruim tudo o que descobri recentemente, a revelação torna tudo ainda pior. Tudo surgiu de uma visita da minha irmã. Ela não mora na mesma cidade que eu nem nossos pais. Ela se mudou quando ainda estava casada com seu ex. Há alguns anos, seu relacionamento com seu marido desmoronou, porque naquela época ela tinha dificuldades para engravidar. Sua incapacidade de conceber foi uma das principais razões pelas quais seu casamento terminou. Tanto minha irmã quanto seu ex-marido se submeteram a vários testes médicos para descobrir por que não podiam conceber, mas nunca foi identificada uma causa exata para o problema. Não havia uma razão médica clara que impedisse de ter um filho. Os médicos lhes asseguraram que às vezes essas coisas demoram e que deveriam tentar ter paciência, que o estresse de tentar e não conseguir também poderia causar esse efeito. Mas a paciência nunca foi uma virtude da minha irmã. Ela constantemente pressionava seu ex, insistindo que deveriam fazer tudo o possível para ter um bebê. Quando não conseguiram conceber naturalmente, ela recorreu à fertilização in vitro, determinada a conseguir isso, não importando o custo. Submeteu-se a 2 rodadas de fertilização in vitro, cada uma mais estressante e exaustiva que a anterior, mas ambas as tentativas terminaram em frustração. Isso teve um grande custo emocional e financeiro tanto para ela quanto para seu ex-marido. Gastaram muito dinheiro nos tratamentos, dinheiro que mal podiam se dar ao luxo de gastar, esperando que finalmente isso fosse a solução. Naquela época, eu só sentia simpatia por ela. Queria ser mãe com todas as suas forças e me doía vê-la lutar. Até lhe dei $1000 como presente, querendo apoiá-la de qualquer maneira que pudesse. Eu não tinha muito para dar, mas queria ajudá-la a realizar seu sonho de ter um filho. Quando a fertilização in vitro falhou, minha irmã recorreu à adoção. Mas foi aí que seu ex-marido finalmente colocou um freio. Ele a havia apoiado nos tratamentos de fertilidade, nas visitas médicas e na dor dos fraquessos da fertilização. Mas a adoção foi um passo com o qual ele simplesmente não se sentia confortável. Não, estava contra as crianças, mas não se sentia preparado nem disposto a assumir a responsabilidade de criar um filho adotivo. No entanto, minha irmã não é do tipo de pessoa que aceita um não como resposta. Ela continuava pressionando-o, dizendo que, embora ele não estivesse de acordo, deveria seguir em frente com a adoção pelo seu próprio bem. Deixou claro que isso era algo que ela queria mais do que qualquer coisa. Em sua mente, os sentimentos dele sobre o assunto não eram tão importantes quanto seu sonho de se tornar mãe. Meus pais e eu tentamos raciocinar com ela também. Lembramos que a adoção é uma decisão enorme, uma que ambos os pais devem estar completamente comprometidos. Advertimos que se ele não se sentia confortável com isso agora, provavelmente nunca se sentiria, e isso só traria mais problemas no futuro. Mas ela não quis ouvir. Finalmente, ela seguiu em frente e adotou uma criança pequena. Estava encantada, agindo como se tudo tivesse valido a pena. Mas, fiel à sua palavra, seu ex-marido se manteve distante. Já havia dito que não queria isso e cumpriu. Recusou-se a assumir o papel de pai e não queria ter nenhum tipo de envolvimento na vida da criança. Como resultado, seu casamento já frágil começou a desmoronar completamente. O estresse, os desentendimentos e o ressentimento que se acumularam entre eles finalmente se tornaram algo insustentável, com seu ex-marido se recusando a assumir a responsabilidade pela criança adotada. Minha irmã tentava fazer tudo sozinha, mas estava falhando. Entre seu trabalho em meio período e tentar cuidar de seu filho, estava completamente exausta. Não tinha dinheiro para contratar uma babá, e como seu ex havia deixado claro que não queria saber nada sobre a criança, recusou-se a contribuir financeiramente. Além disso, o juiz só havia concedido a adoção à minha irmã. Minha irmã não teve outra escolha senão resolver as coisas por conta própria. Em seu desespero, tomou uma decisão terrível. Começou a deixar o pequeno sozinho em casa por horas enquanto ia trabalhar. Deixava comida, ligava a televisão e esperava que ele estivesse bem até que ela voltasse. Durante uma das visitas obrigatórias, as autoridades descobriram o que ela estava fazendo. No momento em que souberam que
ela havia deixado a criança sozinha regularmente. Agiram rapidamente, apenas 4 meses depois de adotá-lo. A criança foi retirada de seus cuidados, já que consideraram perigoso e negligente. Sei que ela tentou lutar para recuperá-lo, provavelmente na esperança de que o devolveriam, mas seu caso não era sólido. Até a própria criança não queria ficar com ela e seu ex, devido às constantes brigas. Isso mergulhou minha irmã ainda mais na depressão. Até aquele momento, ela estava lutando para lidar com as pressões da maternidade, mas, pelo menos tinha algo a que se agarrar. Agora, até isso se foi. No final, seu ex se afastou, definitivamente, já que ela não conseguia parar de culpá-lo por tudo. Desde o divórcio, ela tem permanecido principalmente solteira. Nunca parecia ter relações sérias, pelo menos nenhuma da qual falasse. Ao longo dos anos, fiz tudo o que pude para estar lá para ela. Não importava o que tivesse feito ou quantas vezes tivesse errado, ajudei em tudo o que pude, financeiramente, emocionalmente e de qualquer outra maneira que precisasse. Enviava dinheiro quando estava enfrentando dificuldades, assegurava-me de fazer videochamadas semanais para saber como estava e a visitava sempre que tinha a oportunidade. Por isso essa traição dói tanto. Pensava que nosso relacionamento era sólido e que ela nunca me faria mal de uma maneira tão horrível, mas todo esse tempo, enquanto eu a chamava, me preocupava com ela e oferecia meu apoio. Ela estava dormindo às escondidas com meu marido. Mentia para mim, fingindo ser minha irmã carinhosa, enquanto mantinha um romance com o homem com quem me casei. Nunca imaginei que estaria dormindo com meu marido, pelas minhas costas, de maneira tão descarada e mentindo sobre isso. Quando minha irmã me disse que viria me visitar esta semana, estava animada porque queria vê-la. Era raro que ela viesse me ver. Ela não gostava de visitar nossa cidade natal porque preferia evitar nossos pais. Assim, na maioria das vezes, eu era que fazia o esforço de ir vê-la. Contei ao meu marido sobre sua visita, esperando que ele também ficasse animado, já que não havia há muito tempo, mas ele parecia preocupado. Sua atitude mudou completamente e me perguntou por que ela vinha. Até me pediu que, se pudesse, pedisse a ela para adiar sua visita. Isso deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Pensava que ele estava ocupado com coisas do trabalho e não queria alguém de visita, mas eu disse que eu cuidaria dela e que ele não teria que fazer nada, o que é paradoxal, porque ele estava fazendo muito com ela. Ele não insistiu depois disso. Então, no dia da visita da minha irmã, meu marido, de repente, anunciou que estaria fora o dia todo. Me disse que havia decidido ir jogar golfe com seus amigos e que não voltaria até tarde da noite. Meu marido jogava golfe, mas sempre fazia isso nos fins de semana, nunca no meio da semana. Perguntei sobre isso. Desde quando você joga golfe numa quarta-feira? Ele disse que não era grande coisa, só preciso de uma folga, não é para tanto. No momento em que a vi parada ali, a abracei imediatamente com carinho. Estava genuinamente animada para vê-la, então, no começo, não notei nada de estranho. Não foi até que me afastei que vi sua expressão. Foi quando meu olhar desceu e, pela primeira vez, o vi. Suas mãos descansavam sobre seu estômago. Minha irmã parecia ter uma pequena protuberância no ventre. Deveria felicitá-la ou abraçá-la novamente, mas ela me disse: estou quase de 3 meses. Estava muito feliz por ela. Isso é o que as irmãs fazem quando se preocupam, não se deitam com seu marido. Disse a ela: meu Deus, isso é incrível, finalmente você está grávida. A convidei a entrar e a ajudei a se sentar. Lembrou-me de pensar que era a melhor notícia do mundo. Ah, se eu soubesse naquela época. No entanto, minha irmã não parecia tão animada quanto eu. Tinha uma expressão estranha e evitava olhar-me nos olhos, como se estivesse procurando algo ou alguém. Parecia nervosa quando me perguntou onde estava meu marido. Fiquei surpresa. Oh, ele está fora jogando golfe com seus amigos. Não sei o que aconteceu com ele, mas nunca sai no meio da semana para jogar. Ela balançou a cabeça como se não acreditasse e perguntou: sério? Na minha empolgação, nem mesmo processei o tom nem a estranha forma como disse isso. Passei direto e a bombardei com perguntas. Meu Deus, me conte tudo. Como ficou grávida, sabe? Quem é o pai? Tem namorado? Ou foi que fez fertilização in vitro em segredo? Olhei para ela esperançosa, esperando que finalmente compartilhasse os detalhes, mas agora, retrospectivamente, não teria querido saber os detalhes. Ela estava muito nervosa, como pensando até o último momento se me diria ou não. Então, me disse: preciso te dizer algo, mas por favor, não reaja exageradamente. Eu disse que, sim, embora algo dentro de mim me dissesse que talvez eu não gostaria do que estava prestes a ouvir. E então soltou a bomba: estive tendo um caso com um homem casado durante o último ano. Admitiu que estava envolvida com um homem casado durante todo esse tempo, o que começou como um romance casual, pensado para ser nada mais do que uma relação sem complicações, havia inesperadamente evoluído para algo mais profundo, já que ambos desenvolveram sentimentos reais um pelo outro. Não podia acreditar que minha irmã estava dormindo com um homem casado. Não preciso dizer que me parece horrível, e me parecia horrível antes de saber com quem esse homem era casado. Oi, Você
simplesmente parecia tão errado. Meu coração estava preocupado com sua esposa, que não tinha ideia do que estava acontecendo. Quem era esse cara? Eu o conhecia, e por que me escondeu isso por tanto tempo? Falávamos o tempo todo, pensei que estávamos unidas. Por que me manteve esse segredo? Olhei diretamente nos olhos dela e perguntei quem é. Ele estava curiosa. É um vizinho, o marido de alguma amiga? Ela não respondeu, simplesmente ficou lá em silêncio me olhando. Voltei a perguntar, porque se não falava então devia conhecê-lo. É surreal pensar agora. Como pensava naquele momento e o que seja agora. Nem em 1 milhão de anos imaginaria que minha irmã, que mora em outra cidade, tinha um caso com meu marido. Agora parece óbvio, porque vocês sabem pelo título e porque já contei. Mas a menos que tenha um caso severo de Paranor, você não está pensando nessas coisas. Mas aqui foi. Quando finalmente respondeu, é seu marido, ele é o pai do meu bebê. Disse a ela que parasse de brincar e me contasse o que estava acontecendo. Não podia fazer sentido. Minha irmã, minha própria idiota irmã, estava dormindo com meu marido. Continuava olhando para ela, esperando e rezando para que fosse algum tipo de cruel brincadeira, que ela risse e me dissesse que era uma mentira, que só queria brincar comigo, para que entrássemos em calor. Mas cada segundo que passava e não mudava seu rosto, começava a perceber que não era nenhuma brincadeira, que minha irmã realmente estava dormindo com o idiota do meu marido, e que os dois estavam esperando um bebê. Olhei para seu ventre e depois para seu rosto enquanto minha irmã finalmente rompeu o silêncio, dizendo que nunca havia esperado que meu marido fosse o que a engravidasse, especialmente depois de ter perdido toda a esperança quando seu ex a deixou. Admitiu que sim, sabia que havia feito errado, mas se Deus lhe havia dado um bebê com meu marido, então esta era uma dessas coisas destinadas a ser. Perguntei qual acreditava que era o plano de Deus para mim. Ela me disse que aceitar esse milagre e sair de cena, para que ela pudesse parar de sofrer. Eu também podia olhá-la seriamente, e disse que não era isso que perguntava. Não, acredito que Deus tivesse esse plano para mim. Deus não é estúpido, e não esperava que eu me sentasse aqui para aceitar isso. Disse que perguntava pelo plano de Deus para dar-lhe uma lição, se Deus tinha preparado um objeto contundente para fazê-lo ou esperava que eu fizesse com minhas próprias mãos. Também disse que o plano poderia ser não machucá-la fisicamente, só porque está grávida, mas a menos que esta seja uma piada que estava levando muito longe e que deveria ter agora mesmo, então deveria ir embora antes que eu aplicasse meu próprio plano. Ela só suspirou e me disse que levaria tempo para que eu assimilasse tudo isso, mas, eventualmente, aceitaria o quão bonita era essa situação. Me lembrou o quão desesperada e deprimida estava durante anos por ter um filho e disse que, de todos os homens que havia encontrado, foi meu homem quem finalmente lhe deu o que queria, que era uma situação especial, o que poderia justificar a infidelidade. Eu acredito que o plano dela hoje era vir à minha casa para que eu lhe desse uma surra, porque todos os seus esforços estavam postos nisso. Cuspi para ela, você não tomou o ácido fólico hoje, ou suas células cerebrais foram de férias para o exterior. Você dormiu com meu marido, ficou grávida, e acha que vou ficar bem com isso? Não, você quer que eu lhe dê uma surra na cabeça. Exige saber como tudo tinha começado, já que ainda não queria acreditar que isso era real. Me confessou que tudo começou há 1 ano, quando meu marido viajou para sua cidade a trabalho. Explicou que naquela noite saíram para jantar porque ele estava sozinho ali e queria ser uma boa cunhada. Levou isso muito a sério, porque foi tão boa que até ofereceu seus óvulos para dar as boas-vindas aos espermatozoides dele. Continuou dizendo que naquela noite beberam um pouco demais, e como costuma acontecer, uma coisa levou a outra. Terminaram em sua casa, onde cruzaram uma linha que nunca deveriam ter cruzado. Depois daquela primeira noite, ambos disseram que havia sido um erro, algo que nunca deveria ter acontecido. A culpa, segundo ela, pesou muito sobre eles, e prometeram que não voltaria a acontecer. Mas com o tempo, voltaram a dormir juntos, uma e outra vez. Com os meses, continuaram se vendo e tendo encontros, até começaram a sair em encontros formais. Minha irmã me disse que ela e meu marido simplesmente se conectaram em um nível mais profundo, e que ele lhe parecia seu lar. Minha irmã depois me disse que, embora se sente-se um pouco culpada, nunca imaginou que algo tão positivo como sua gravidez surgiria da aventura. Admitiu que sabia como a família reagiria uma vez que a verdade fosse revelada, mas ainda tinha confiança de que meu marido a apoiaria e protegeria tanto a ela quanto ao bebê, e que era o único que importava. Sem hesitar, me informou que ele me entregaria os papéis de divórcio muito em breve para poder começar uma nova vida com ela e seu bebê. Não podia suportar olhá-la mais. Disse a ela que fosse embora, porque se ficasse 1 minuto mais iria arruinar minha vida por uma droga de grávida. Ela tentou discutir, insistindo que havia vindo especificamente para me ver e resolver as coisas com meu marido, para que pudessem ir juntos. Que só fez isso para que tudo isso não tivesse que terminar em algo horrível, mas de forma civilizada. Queria ficar, falar, explicar, mas comecei a me levantar e caminhar em direção a ela, enquanto ela caminhava para trás,
em direção à porta, mas então, quando estava um pouco mais segura do lado de fora, embora eu ache que poderia facilmente alcançá-la e fazê-la comer grama do jardim em poucos metros, em vez de mostrar remorso, zombou de mim e me chamou de psicopata antes de sair furiosa. Agora está hospedada em um motel porque seu plano, que descobri depois de ficar na minha casa com meu marido, fracassou. Do meu marido ainda não sei nada. Atualização 1. Passaram-se apenas algumas horas desde que publiquei isso. Meu covarde marido não voltou para casa, nem está respondendo ao telefone. Suponho que não seja coincidência. Deve saber exatamente por que minha irmã vinha, por isso certamente encontrou uma desculpa para estar fora o dia todo. Mas está bem, que leve seu tempo. Tenho toda a paciência do mundo para esperar que entre por aquela porta, porque quando fizer, vai enfrentar cada grama da raiva que estive reprimindo. Para todos que perguntam por que minha irmã está em um motel em vez de ficar com nossos pais, a resposta é simples: ela não pode ir até eles. Nunca teve um bom relacionamento com eles e sempre estão em conflito. Brigam o tempo todo. E sei com certeza que se descobrissem sobre sua gravidez, teriam muitas perguntas. Destruiriam assim que soubessem que teve um caso com meu marido. Ela sabe disso tão bem quanto eu, e por isso está escondida em um motel. Atualização 2. Já passou da meia-noite, e meu marido finalmente chegou em casa há um tempo. Estava um pouco bêbado. Suponho que deve ter estado bebendo para reunir coragem de me enfrentar, ou talvez para amortecer a culpa. De qualquer forma, não precisou dizer uma palavra. Assim que viu meu rosto, soube que já sabia o que havia feito. Tropeçou em direção ao sofá, todo seu corpo desabou, e então, para minha incredulidade, começou a chorar. Entre lágrimas, confessou que sabia que eu iria odiá-lo para sempre pelo que havia feito, e que gostaria de poder voltar no tempo e desfazer tudo. Eu disse que minha irmã estava grávida e que teria seu filho em breve, também que esperava que me entregasse os papéis de divórcio. Ao ouvir isso, ele negou com a cabeça freneticamente, com os olhos arregalados de desespero. Se ajoelhou na minha frente, suplicando, dizendo que nunca quis me deixar. Jurou que minha irmã estava pressionando-o para que se divorciasse de mim, pressionando-o para ficar com ela, mas que ele não queria isso. Depois disse que poderia simplesmente pagar a pensão alimentícia do filho e continuar vivendo comigo. Me olhou, esperando uma resposta, mas tudo o que podia sentir era raiva. Não só era um covarde por me trair, mas nem sequer queria se responsabilizar pelo bem do seu filho não nascido. Confessou que o que teve com minha irmã foi apenas físico, que nunca significou nada para ele. Disse isso como se reduzir sua aventura a algo sem importância me fosse doer menos. Apontei que minha irmã claramente pensava o contrário, que ela acreditava que estavam apaixonados, mas ele imediatamente negou com a cabeça, rejeitando a ideia de imediato. Insistiu que nunca poderia amar minha irmã. Disse: por favor, ela está sozinha e desesperada. Dormiria com qualquer um. Nunca poderia amar uma mulher assim, muito menos criar um bebê com ela. Este era o mesmo homem que minha irmã acreditava que a protegeria a ela e ao bebê. O mesmo homem que ela estava tão certa que deixaria ao meu lado para começar uma nova vida com ela. E aqui estava, falando dela com nada mais que nojo. Nojo que não tinha para dormir com ela. Continuou: se ela quiser ter o filho, que tenha, mas não quero saber nada disso. Se dependesse de mim, nunca deixaria que seguisse adiante com a gravidez. Tudo isso foi um grande erro. Continuou repetindo uma e outra vez o quanto me ama, o quão incapaz é de se imaginar uma vida sem mim, e como não queria que minha irmã destruísse nosso relacionamento. Suplicou pelo meu perdão, praticamente rastejando aos meus pés, mas eu me recusei a dizer uma única palavra a ele. Já não tinha nada a dizer. Agora, enquanto estou aqui escrevendo isso, meu marido está dormindo não sei onde, dormindo à bebedeira. O expulsei de nossa casa porque não posso suportar estar perto dele, preciso dormir. Minha mente está exausta. Escrevi muitas postagens, e é hora de me acalmar um pouco. Amanhã, pensarei nos meus próximos passos com uma mente mais clara. Atualização 3. Primeiro e antes de tudo, expus o caso da minha irmã e do meu marido a todos. Convidei minha irmã para que viesse, dizendo que precisávamos falar cara a cara, com meu marido presente também. Ambos assumiram que seríamos apenas nós três. Não sabiam que já havia contado tudo aos meus pais, e eles estavam furiosos. No momento em que minha irmã cruzou a porta, meus pais chegaram logo atrás dela, prontos para destruí-la, ela e ao meu marido. Meu marido chegou alguns minutos depois. Quando minha irmã viu nossos pais entrar na casa, todo o cor se desvanecer de seu rosto. Parecia assustada. Que bom, meu pai não perdeu tempo. Se aproximou dela rapidamente e gritou em sua cara. A chamou de qualquer uma e exigiu saber como podia trair sua própria irmã dessa maneira. Deixou claro que seu filho nunca seria aceito em nossa família, e que ela ainda menos. Minha irmã simplesmente ficou lá, surpresa, incapaz de se defender. Minha mãe caminhou até meu marido e lhe deu um forte tapa. Depois começou a desabafar, chamando-o de todos os nomes que conseguiu pensar, amaldiçoando-o por destruir nosso casamento, por me humilhar, por trair tudo o que havíamos construído juntos.
Nesse momento me senti tão bem. Era como voltar para casa, e que sua mãe te esperasse com chocolate quente e uma torta recém-saída do forno. Só que agora estavam colocando no lugar os dois maiores idiotas que já conheci. Assim de reconfortante era. Minha irmã tentou desesperadamente convencer meus pais de que ela e meu marido estavam apaixonados, e que ele queria estar com ela, não comigo. Pintou toda uma fantasia na qual eles estavam destinados a estar juntos, e insistiu que eu era a que estava se interpondo em sua suposta felicidade. Sem dizer uma palavra, tirei meu telefone e coloquei uma gravação, uma que meu marido não sabia que existia. O que ele não sabia era que, na noite em que chegou em casa bêbado e cheio de culpa, me confessou tudo, eu havia gravado tudo. Na gravação se ouvia como ele dizia que a gravidez da minha irmã foi um erro, que não queria ter nada a ver com ela nem com o bebê. Até a chamou de desesperada e disse que nunca poderia amar uma mulher como ela, uma mulher tão fácil de levar para a cama. Estava esperando se ele mencionava, mas suponho que ele queria ter uma segunda opção na minha irmã, e estava pronta para se arruinar. Tampouco ia me perder de envergonhar mais minha irmã, porque já havia se envergonhado, sozinha, embora ela ainda não soubesse, mas agora estava destruída, queimada e pronta para ser expulsa. Meu pai se voltou para minha irmã novamente, exigindo se ainda queria afirmar que isso era o verdadeiro amor. Minha mãe se via desgostosa, balançando a cabeça para eles. Nesse momento estava tudo terminado para eles. Olhei diretamente nos olhos de minha irmã e disse a dura verdade. Ela não era mais que um corpo que meu marido havia usado. Isso não significava que ele realmente a quisesse, e certamente não significava que ele fosse se responsabilizar pelo filho dela, mas ainda assim, a felicitei. Parabéns por arruinar sua vida por um homem que nem sequer te quer a ti nem ao teu filho. Boa sorte quando tirarem de novo seu filho, porque vai acontecer, já que não terá ajuda de ninguém. Não terá ajuda do seu amante, não terá ajuda dos seus pais, e não terá ajuda da irmã que traiu. Nem sequer tem inteligência para te ajudar a ti mesma. Claro, ela e meu marido podiam ter seu filho, mas conhecendo-o, e com o quão covarde ele era, ele nunca realmente se responsabilizaria nem dela nem do bebê publicamente. Não só não a ama, como sua família é profundamente religiosa. As infidelidades são imperdoáveis, e as crianças nascidas de infidelidade são consideradas ainda piores. Sua família se orgulha de seus valores e princípios, e sei com certeza que se sentiriam enojados quando descobrissem o que seu filho perfeito tinha feito, e para me assegurar de que soubessem de tudo, já lhes enviei um e-mail com a gravação anexada. Agora não havia a forma de que ele pudesse mentir. Nesse momento minha irmã se quebrou completamente. Chorou incontrolavelmente como se tivessem dado uma surra nela no pátio de jogos, e de certa forma tinham. Havia reunido uma equipe esperta de pateadores de traseiro para ela e meu marido. Meu marido, por sua parte, ficou ali parecendo envergonhado, e foi quando tirei os papéis de divórcio e os entreguei. Havia esperado os dele, mas nem para isso tinha valentia. Informei que havíamos terminado, que nunca mais queria ver sua cara e que todo contato seria através dos advogados. Meu marido imediatamente entrou em pânico e começou a se desculpar uma e outra vez, estava de joelhos na minha frente pedindo desculpas. Mas meu pai o olhou e, além de zombar de sua masculinidade, o levantou de um homem e o acompanhou até a porta, muito menos gentil do que estou descrevendo. Minha irmã recebeu um tratamento bastante similar, mas menos violento, embora foi minha mãe quem a tirou de lá. Não é que magicamente tudo isso que planejei tenha sido suficiente, e agora me sinta muito melhor, mas pelo menos tirei o curativo da minha ferida, que embora doa, é melhor fazê-lo logo e não adiar isso mais. Me resta muito por trilhar agora, mas é um começo, e não é um começo ruim, porque vê-los chorar, implorar e se rebaixar assim ajuda. Não sei se farei outra atualização, tudo dependerá do que quiserem vocês. Por mim, minha história está terminada, porque já não estão as pessoas que me faziam mal. Edição, para aqueles que perguntam por que meus pais não estavam na melhor relação com minha irmã, tem a ver com que eles não aprovaram a ideia de que adota-se contra a vontade de seu marido. Ainda assim, não foram os que cortaram a relação, mas minha irmã foi a que começou uma batalha com eles. No final eles se casaram e a deixaram de lado. A atualização 4. Só faço esta atualização por vocês porque me pediram, e como agradecimento por terem me apoiado através das minhas postagens, que além disso eram intensas. Sim, já estou divorciada. Essa é uma grande notícia para mim, porque embora eu tenha expulsado de minha casa, ou melhor dizendo, a casa de meus pais, porque eles a compraram, queria o papel que o fizesse oficial. Isso é um grande ponto a favor. Não, minha irmã e meu ex-marido não terminaram juntos, nem mesmo por obrigação do juiz. Meu ex não tem que pagar pensão alimentícia porque já não será pai. Minha irmã o perdeu, e acredito que algo dentro dela não quer ser mãe. Realmente há algo errado em sua forma de ser, por isso o universo quer evitar que ela traga um filho ao mundo. Não acredito que o universo esteja errado. Meu ex também teve uma parte do universo mostrando o que merece quando sua família descobrir
abril. Família que me ligou quase em sua totalidade para me dizer o quanto sentiam. Sei que disse que eles são conservadores e religiosos, mas tenho a obrigação de mencionar que também foram as pessoas com mais senso comum do lado do meu ex. Por que meu ex? Bem, já sabem. Acho que é justo que ambas as famílias os estejam cortando a ambos, merecem isso e um pouco mais também. Mas meu trabalho aqui terminou e acredito que o universo ainda tem mais coisas preparadas para eles. Com o quão pouco inteligente de minha irmã e com o quão brincalhão do que leva entre as pernas meu ex, acredito que cedo ou tarde algo acontecerá. Gostaria em 20 anos voltar e contar um resumo disso. Espero lembrar